Aula de número 72. Mente subconsciente e os problemas matrimoniais. Página 201. O capítulo é o 14. Devo me divorciar? Amados, eu recebo tanto esse tipo de pergunta em consultório. As pessoas às vezes ligam para pedir dica, orientação. É um assunto tão delicado, é um assunto que exige de nós muita responsabilidade. E hoje, nesse momento, nesse dia que eu estou gravando essa aula, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu gosto muito, muito jovem, de um casamento que está exatamente passando por essa experiência. Sempre quando eu tenho que orientar alguém a respeito de pôr um pouco de luz naquilo que está acontecendo na vida dessas pessoas, eu não dou uma orientação de imediato. Eu não dou uma orientação de imediato, porque exige de nós sabedoria. Tem criança, tem a vida de duas pessoas adultas, que talvez uma resposta mal direcionada pode trazer consequências muito sérias. Então nós precisamos ser bem responsáveis. Página 201. O divórcio é uma questão extremamente individual. Não pode haver uma resposta válida para todos. Para começar, em alguns casos não deveria ter havido absolutamente casamento. Em outros divórcios, não é solução. Pode ser certo para um cônjuge, mas errado para o outro. Uma pessoa divorciada pode ser muito mais sincera e nobre do que muitos indivíduos casados que vivem uma mentira. Percebe porque ele diz que é uma coisa muito individual? Uma pessoa às vezes se divorciando, ela vai ser muito mais ela, verdadeira, do que dentro de um casamento. Às vezes aquela pessoa que tem essa liberdade, o outro, o cônjuge dessa pessoa, às vezes não vai ser. Então nós precisamos ter muita sutileza, é um assunto muito delicado para poder responder. Nós não podemos responder dando resposta para essa pessoa conforme as nossas experiências, a nossa crença, o nosso entendimento, mas sim colocando luz na consciência dessa pessoa para que ela possa tomar decisão por ela. E não dizer o que a pessoa tem que fazer e os porquê com relação a esse parceiro ou essa parceira. Doutor Zé Murphy era muito sábio. A gente deveria entregar, orientar a pessoa a comprar o livro dele ao invés de nós dar conselhos. Ou no mínimo, nós ter consciência do que nós estamos estudando para orientar alguém, que eu não diria nem era conselho. Certa vez, por exemplo, fui consultado por uma mulher cujo marido escapava e roubava para sustentar os seus vícios de drogas. Ela fora educada para acreditar que o casamento é algo sagrado e para sempre, e que o divórcio, em consequência, é imoral. Expliquei-lhe que o casamento autêntico é do coração. Se dois corações se combinam harmoniosamente, carinhosamente, sinceramente, esse casamento é ideal. A ação pura do coração é o amor. Se essa pessoa está junto uma vida inteira e ela não é fiel com ela, será que o divórcio
É pecado? É errado? Será que essa pessoa que está casada ou casado não sente dentro da alma dela essa pureza? Será que realmente eles estão casados? Ele disse que a ação do coração que é o amor. E qual é a ação do nosso coração? É verdadeiramente o amor? Ou é apego? Ou é carência? Ou é prazeres momentâneos? Filhos? Qual é? Aceitando a explicação, ela soube o que deveria fazer. Percebe que ele não precisou dizer o que ela deveria fazer, mas sim explicando o que era realmente o casamento. A pessoa por si toma as decisões. A pessoa por si toma a decisão. No fundo do coração sabia que não havia lei divina que a obrigasse a ser desconsiderada, intimidada e espancada simplesmente porque alguém disse uma vez: eu vos declaro marido e mulher. Ela se culpava, ela se condenava, ela se mutilava de forma não física por alguém, o padre, o pastor, a autoridade naquele compromisso que ela se comprometeu para com essa pessoa, o outro ter declarado que era marido e mulher e que até a morte que os separasse. E às vezes a morte chega, não a morte física. A morte chega quando não há respeito, quando não há fidelidade, quando não há amor. Isso a morte já chegou. Talvez ela já tenha entrado até antes do amor entrar, porque muitas pessoas casam sem ter consciência disso. Se está em dúvida sobre o que fazer, peça orientação. Saiba que há uma resposta e que você vai recebê-la. Siga o palpite, que ele chega em silêncio da alma. Você ouve em momentos de tranquilidade. Por isso que eu disse a vocês, eu nunca dou uma orientação dessa natureza andando na rua, num barzinho, numa padaria, no supermercado. Eu medito sobre o que eu vou dizer a essa pessoa. A resposta, ela vem de dentro da nossa alma. Ela vem de dentro do nosso coração. E se houver amor? E se apenas estiver precisando de um ajuste ali? Você está ouvindo só uma parte, você não está ouvindo as duas partes. Você está julgando conforme a aparência. A aparência que essa pessoa está lhe trazendo. Página 202. Partindo para o divórcio. Conversei certa vez com um jovem casado, havia apenas alguns meses e já estava pensando em divórcio. Descobri que o rapaz sentia medo constante de que a esposa o abandonasse. Contava com rejeição e acreditava que ela lhe seria infiel. Esses pensamentos se transformaram em obsessão. A atitude mental dele era de separação e de desconfiança. A mulher demonstrava-lhe indiferença, mas isso era resultado dos seus próprios sentimentos, ou seja, do sentimento do marido. A atmosfera de separação, operando através de sua mente subconsciente, gerou uma condição ou ação de acordo com o molde mental que gerava a uma lei de ação e reação, de causa e efeito. O pensamento é a ação e a resposta do subconsciente é a reação.
A esposa abandonou o lar e pediu o divórcio. Exatamente o que ele temia e acreditava que ela faria. Aquilo que eu temo vem ao meu encontro e aquilo que eu amo se torna parte de mim. Então nós precisamos compreender aquilo que teme, mas há casos que realmente necessita do divórcio. Há experiência de que pessoas estão vivendo que realmente é impossível levar adiante aquela relação afetiva. Há desrespeito, há maus trato, há mau exemplo para as crianças, não há amor. E outros que simplesmente terminam numa harmonia, porque a relação entre marido e mulher não é boa. E que não há crescimento ali. E às vezes termina de uma forma muito madura, muito responsável, sem sofrimento, sem dor, sem brigas. Isso é maturidade. Aquele ciclo se fecha. Então nós precisamos ler esse capítulo quando nós formos orientar alguém. A resposta tem que vir do coração da pessoa que está insatisfeita. É falta de amor? É um ciclo que se fechou e essa pessoa não ama mais o marido ou a esposa? É um reajuste que está precisando de recomeçar esse relacionamento, esse casamento, para educar os filhos? Rever aonde que está precisando desse ajuste na relação, mas que existe realmente amor? A resposta, amados, vem de dentro da nossa alma, no silêncio, quando nós aquietamos. Quem que pode dar um conselho desse para uma pessoa que está passando por essa dificuldade? Quem? A menos que isso vai gerar uma tragédia e nós podemos auxiliar para que isso não aconteça, que gere mais dor, mais sofrimento para a criança, para a família, para as pessoas envolvidas. O divórcio começa na mente. O divórcio acontece em primeiro lugar na mente, os procedimentos legais vêm depois. Esses dois jovens viviam cheios de ressentimento, medo, desconfiança e raiva. Tais atitudes enfraquecem, esgotam, debilitam todo o ser. Eles aprenderam, porém, que o ódio divide e o amor une. Começaram a compreender o que vem fazendo com a mente. Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental. Estava usando mal a mente e atraindo caos e sofrimento. Por sugestão minha, o casal voltou a viver junto e tentou a terapia da oração. Começaram a radiar amor e paz e boa vontade recíproco. Individualmente projetavam harmonia, saúde, paz e amor para o outro, e todas as noites alternava-se na leitura do livro dos Salmos. Como resultado desse esforço sincero da parte de ambos e da impregnação do subconsciente com impulsos benéficos, o casamento está se tornando mais belo para eles a cada dia. Quando nós falamos da terapia da oração, quando o casal ora junto, quando eles têm os mesmos ideais, isso é uma base sólida de amor, de confiança, de espiritualidade. Isso nós podemos dizer que é um casamento. Não é porque as duas pessoas gostam das mesmas coisas, as pessoas têm muito mania de dizer que tem algo em comum um com o outro e já acham que isso é o suficiente para manter um relacionamento. Aí começa o problema. Quando não se tem filhos,
Ok, e quando já tem uma criança ou filhos ou várias crianças envolvidas? Se tiver uma maturidade para educar essas crianças separados, a maioria, se não conhece nem a lei da mente, como que vai ter essa maturidade? Nós precisamos ter responsabilidade antes de assumir esse compromisso. E eu nem estou falando desses compromissos de casar oficialmente no papel. A gente está falando de morarem junto, ter essa experiência e dali nascer filhos. Quando pega também o esposo ou a esposa que já vem filho do primeiro casamento, a maturidade ou a imaturidade predestina o destino dessas crianças. Se tornam muitas vezes adultos irresponsáveis, adultos com medos, fracassados em todos os setores da vida. E aqueles que têm maturidade para educar se tornam pessoas confiantes, pessoas com coragem, com valores e com princípios. Então nós precisamos reavaliar o que nós estamos deixando no mundo, quanto exemplo, experiência ou consequência daquilo que nós desejamos transmitir. Página 203. A esposa reclama sem parar. Muitas vezes o motivo das reclamações da esposa é que não consegue a atenção. A ânsia legítima de amor e afeição manifesta-se de alguma maneira que afasta ainda mais o companheiro. Dê atenção e demonstre a apreciação pela esposa. Faça-lhe elogios, exalte os muitos pontos fortes. Outro tipo de reclamação reflete o desejo de fazer com que o companheiro se encaixe em um determinado molde. Poucas maneiras são mais rápidas para afastar o companheiro. Esposa e marido devem estar de guarda para não transformar em um coveiro, procurando sempre pequenas falhas e erro um no outro. Muito melhor será ceder-lhe atenção e elogie as qualidades positivas e maravilhosas do companheiro ou da companheira. Gente, isso é tão comum a gente ver nos casais. As pessoas, ao invés de elogiar aquilo que a pessoa tem de bom, elas apontam as falhas. E eu sei que isso é muito difícil para a nossa geração que nós estamos vivendo, sem uma base espiritual. Eu não estou falando de igreja, estou falando de base espiritual, que isso seja prioritário na vida das pessoas, independente da religião. Independente da religião. Como que você vai fazer um elogio sincero se você não conhece o básico que é uma vida espiritual? Tudo que você falar não vai ser qualidades, esses elogios não vai passar de uma coisa volátil, porque essas coisas que nós elogiamos, em média, é a sensualidade. Em média, é o sexo. Em média, a beleza passageira. Isso não cabe elogio. Talvez uma admiração? Talvez. Não é que não possa fazer? Sim, pode. Mas que quando isso passar, o problema vai retornar, porque não são sinceros. A pessoa não consegue fazer elogios sinceros. Só tem cobrança e cobrança e cobrança. E quando não tem as cobranças, tem a frustração da pessoa também não ter liberdade, coragem de falar, de expressar o que pensa, o que acha e o que sente. Pelo parceiro ou pela parceira. Medo de perder, medo de ter briga, medos e insegurança. Falta de autonomia, falta de posicionamento, falta... O que acontece? A mesma situação. Divórcio no futuro próximo.
Marido macabúzio. Você começa a ficar emburrado ou mórbido contra a esposa por causa de coisas que ela disse ou fez. O marido está psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos sentidos do adultério é idolatria, que significa dar atenção ao negativo destrutivo ou unir-se mentalmente a isso. Gente, não tem nada para mim pior do que uma pessoa que emburra. Isso é de uma mentalidade infantil insuportável. Pessoas que têm esse comportamento necessitam de terapia. Porque ninguém que é adulto, que pretende ou que está em um relacionamento que é uma vida de adulto, tem que ter esse tipo de comportamento. Isso é uma infantilidade. Essa pessoa precisa ir para a terapia para crescer, para assumir o compromisso de um matrimônio, de um relacionamento, de um namoro, de um noivado, de um comprometimento. Não está sendo fiel aos votos matrimoniais, que são os de amá-la, protegê-la e respeitá-la durante todos os dias de sua vida. Gente, quem hoje que tem essa fidelidade dentro da alma sem uma base espiritual? Quem que vai manter esses tipos de valores sem o conhecimento espiritual? Quem? É simples observar aonde nós estamos nos colocando. Porque não é o outro, é nós. Você está aceitando uma vida dessa. Você está aceitando esse compromisso. Você está aceitando se colocar nesse estado de consciência e você vai repetir, você vai viver experiências dessa natureza. O homem caladão, amargurado e ressentido, porém, pode também engolir suas observações violentas, controlá-la a raiva e fazer um grande esforço para ser atencioso, bondoso, delicado. Habilmente pode ignorar as diferenças através de elogios, esforço mental. Pode livrar-se do hábito do antagonismo, embebedando o subconsciente com pensamento de paz, harmonia e amor. Vai descobrir que viverá melhor não só com a esposa, mas também com todos os demais pessoas em sua vida. Adote uma postura de tolerância e no fim você encontrará paz e harmonia. Sabe aquelas pessoas também que engolem ali aquele comportamento? Se você fizer isso como o próprio José Murphy está auxiliando, de você, ao invés de você jogar palavras destrutivas de raiva, de arrogância, de prepotência, você controlar e você trazer, embebedar de paz e amor. Fazer essa mudança interna não é você deixar de sentir, é você observar e você dominar esse sentimento. Você não só com a esposa ou com o esposo, porque isso são temperamentos e pode vir de um homem ou de uma mulher. Tem tantas mulheres agressivas, tanto quanto homens. Com palavras, com atitudes, com comportamentos, com pensamentos. Essas pessoas viverão melhor não só com os parceiros ou com as parceiras, mas principalmente com as pessoas que nos cercam. Isso é de extrema importância nós avaliarmos. Querer observar, querer saber qual que é o meu reflexo diante das pessoas, como que eu me comporto. Para que dê essa liberdade para as pessoas reavaliar o seu comportamento para você mudar. Às vezes você está tão perto que você não consegue enxergar. Principalmente quando se fala de marido, esposa,
namorado ou namorada que já mora junto, que já tem um relacionamento estável, que já tem liberdade para falar, para às vezes até gritar. Observa que as pessoas não se percebem que tem esse tipo de comportamento. Dê a liberdade para o outro te mostrar isso. Amigos, pessoas de casa, quando você faz isso na sua casa, você vai fazer isso com o seu parceiro. Fato. Reavalie essa sua atitude. Queira melhorar antes, se você não está no relacionamento. Se você está no relacionamento, para de infantilidade e pergunta para a pessoa como que eu estou reagindo diante daquilo que você está falando que eu não estou gostando. Como que eu reajo? Como que eu posso melhorar? É olhar para a tua sombra, ver o que você tem de mais luminoso e ver onde que está a sua sombra para você desenvolver essa sua capacidade de pôr luz aonde ainda há sombra. Nós temos as duas polaridades, nós precisamos entender e perceber isso. Deixo essas reflexões com vocês e nós encontraremos na nossa aula de número 73, ainda na página 204, no capítulo 14, com o título Mente Subconsciente e os Problemas Matrimoniais. Talvez com essa clareza da explicação do Dr. Joseph Murphy, você possa pegar essas orientações e colocar em qualquer área da sua vida, não só no afetivo. Mas se assim for, que reveja todas as aulas, leia o livro e aproveita essa grande orientação, esse grande treinamento do livro O Poder do Subconsciente, que transformou vidas e que pode transformar a sua para melhor. Nosso próximo encontro, um beijo de luz, será na aula de número 73. Até lá!